Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 2. O verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. Lembre-se, esse conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver da sua parte uma certa dedicação e um certo esforço. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que vão te ajudar nesse estudo. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como esta aula está dividida. Segundo, há uma aula-atividade que você deve fazer depois de assistir a aula para verificação do seu aprendizado. Em terceiro lugar, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Tudo bem? Se quiser comentar aqui no vídeo, também será um prazer muito grande poder interagir com você. Eu começo apresentando o cronograma da nossa aula. Eu começo apresentando o cronograma da nossa aula. A nossa aula está dividida hoje em 2 sessões. Na primeira sessão, eu quero explicar para vocês 3 João, capítulo 1, versículo de número 5. Na segunda sessão, eu desejo fazer algumas aplicações desse texto que nós estudamos. Conto sempre com as suas orações. Mais uma vez a infecção de garganta chegou, mas com a ajuda de Deus nós vamos conseguir vencer. Bom, começando a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o versículo de número 5. Veja comigo o texto bíblico. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Veja, o presbítero que está escrevendo a carta elogia Gaio exatamente pela hospitalidade que ele demonstra aos irmãos que aqui são desconhecidos. Muito provavelmente essas pessoas a quem o presbítero menciona eram missionários itinerantes que passavam pela região. Então, quando eles iam à região para evangelizar, tornar o evangelho conhecido, Gaio os tratou com hospitalidade. E ao demonstrar isso, ao tratá-los com hospitalidade, ao recebê-los em sua casa, ao hospedá-los ali, Gaio mais uma vez está demonstrando a coerência que existe entre a sua crença e a sua conduta. Aquilo que eu expliquei para vocês na aula passada. Ele não só prega sobre o amor de Jesus, mas ele também age de acordo com este grande amor, como se este grande amor o tivesse alcançado. E aqui no caso, o presbítero que escreve para a igreja está elogiando ele por causa disso. Para a gente sentir o impacto deste elogio e disso que Gaio está demonstrando por estes irmãos desconhecidos, eu quero colocar para vocês este elogio dentro do contexto dessas cartas. Se você não assistiu a aula passada, eu indico que você comece por lá, para que você compreenda o contexto mais amplo da carta. Aqui eu quero destacar 2 aspectos que mostram a coerência que há entre aquilo que Gaio diz acreditar e a sua conduta, o que alguns chamam de ortopraxia, né? A coerência entre o que você acredita e a maneira como você vive. Tem 2 aspectos aqui dessas cartas que revelam que isso que Gaio fez merece muito elogio. Ele está agindo de forma muito dedicada e muito hospitaleira. O serviço que ele está prestando a esses irmãos de recebê-los em sua casa merece o mais alto elogio. E por que eu digo isso? O primeiro texto que eu quero mostrar para você sobre isso é 2 João, capítulo 1, versículo 10. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa. Nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Na segunda carta, aqui no versículo 10, por isso que eu disse para vocês assistir a aula passada, para você entender o contexto da segunda carta,
O presbítero que está escrevendo para a igreja pretende corrigir um problema muito específico na igreja. Este problema está relacionado à maneira como aqueles irmãos estão se associando com hereges. A solução que João oferece aqui é uma solução extremamente prática. Todos os pregadores itinerantes que chegam na região, se não fizerem uma exposição bíblica coerente com a ortodoxia cristã, ou seja, se eles não pregarem um verdadeiro evangelho, eles devem ser tratados como herege. E como herege, essas pessoas não deveriam ser convidadas para entrar na casa dos irmãos. Então veja que aqui João fala contra a hospitalidade que era dada a mestres que ensinavam aquilo que não era coerente com a fé cristã. Veja o que este comentarista escreve a esse respeito. O presbítero está alertando os membros de sua comunidade contra os perigos de entreter hereges e suas opiniões de tal maneira que fortaleçam e desenvolva sua posição errônea, comprometendo assim a verdade. Nesse ponto, a linha deve ser traçada, pois o amor e a verdade não podem ser separados. Tratar com hospitalidade os hereges seria uma maneira de fortalecê-los em seu erro. A igreja precisa resistir aos erros doutrinários desses pregadores. Pregadores que, em suas viagens, procuravam uma plataforma para difundir as suas falsas ideias, ensinos errados sobre Jesus. Essas pessoas, João está dizendo, não devem ser recebidas, pois quando os irmãos os recebiam de forma oficial, eles estão participando das suas más ações. Aqui eu peço que você preste muita atenção. João quer deixar muito claro aos irmãos que ao receber essas pessoas, eles estariam se tornando coniventes com a heresia que essas pessoas ensinam. Você consegue perceber como isso é chocante? Você se torna participante das heresias ao tratar com hospitalidade pessoas que ensinam um evangelho que não é verdadeiro. Pessoas que não pregam o verdadeiro evangelho, quando nós os tratamos com hospitalidade, nós nos tornamos coniventes com ele. Então perceba que o problema que João está tentando resolver aqui na segunda carta não tem a ver apenas com hospitalidade. Isso porque se na segunda carta o presbítero dá instruções sobre quem são as pessoas que eles não deveriam receber em sua casa, lá na terceira carta que nós acabamos de ler, ele elogia Gaio por ter hospedado as pessoas certas em sua residência. Vamos ver isso novamente? Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Fica claro nesse ponto que o problema não tem a ver com as pessoas a quem eles estão hospedando. O problema tem a ver com as pessoas a quem eles estão hospedando. São as pessoas que eles recebem na sua residência que é o problema. As pessoas que dizem seguir a Jesus, mas ensinam coisas erradas sobre Jesus, ao recebê-los em sua casa, esses irmãos estão se tornando coniventes com eles. E no caso de Gaio, ele se destacou exatamente por não receber essas pessoas. Ele prestou hospitalidade àqueles que anunciavam o evangelho verdadeiro. Então, aqueles que anunciavam o evangelho falso não deveriam receber hospitalidade. Em contrapartida, os pregadores itinerantes que pregam o evangelho verdadeiro deveriam receber a hospitalidade. Por isso que Gaio está sendo elogiado aqui pela sua lealdade. A lealdade tem a ver com isso. Gaio consegue distinguir entre aqueles que ensinam a verdade e aqueles que não ensinam. E Gaio consegue corretamente compreender que os que merecem hospitalidade são aqueles que ensinam a verdade, mesmo que sejam pessoas desconhecidas. Porque mesmo que elas sejam desconhecidas, elas merecem ser tratadas com essa hospitalidade, porque são irmãos na fé que anunciam a Cristo. Então, a partir do momento que Gaio presta esse serviço aos irmãos, recebendo eles na sua casa, Gaio demonstra a esses irmãos
a sua autêntica fé em Cristo Jesus. Esse é o primeiro motivo porque este elogio ele é tão relevante para nós. Porque é uma igreja onde você tem pessoas ensinando coisas erradas e coisas certas. A igreja não deveria dar hospitalidade a todo mundo. E Gaio tem dado hospitalidade às pessoas certas, aqueles que anunciam o evangelho verdadeiro. Mas há um segundo aspecto que torna ainda mais belo isso que Gaio está fazendo. E nós conseguimos perceber isso quando nós traçamos um paralelo entre Gaio e Diótrefes. O Diótrefes que eu expliquei na aula passada, se nós traçarmos um paralelo entre Gaio e Diótrefes, nós percebemos o quanto belo é isso que Gaio está fazendo. Veja comigo aí, versículo de número 9 e 10. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede os outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Você percebe? Nesse versículo, João está apontando 4 erros que são cometidos por Diótrefes. Primeiro erro, ele faz acusações maldosas contra João. Segundo erro, ele não pratica hospitalidade. Terceiro erro, ele atrapalha aqueles que desejam ser hospitaleiros. Quarto erro, ele expulsa da igreja aqueles que são considerados seus adversários. E quando nós traçamos este paralelo, nós percebemos o quanto eles são diferentes. Enquanto Gaio era hospitaleiro, Diótrefes se recusa a fazer isso. Para piorar, como nós vimos no texto, ele também impede que outros irmãos sejam hospitaleiros com cristãos desconhecidos. E quando um irmão desobedece essa regra que ele criou, não ser hospitaleiro com desconhecido, Diótrefes expulsa o irmão da congregação. Você consegue perceber? O que dizer de Diótrefes? Ele dizia seguir uma verdade, mas não demonstrava amor aos seus irmãos. Logo, esta verdade sem amor não era verdade. O que dizer de Gaio? Gaio segue a verdade e, por meio do serviço demonstrado pelos seus irmãos, ele prova que há uma coerência entre aquilo que ele acredita e aquilo que ele faz. Esses dois aspectos provam o quanto esse elogio de João é tão importante para quem é este Gaio. Ele soube fazer a escolha certa, soube hospedar as pessoas certas e não cedeu à pressão de Diótrefes, que expulsava os irmãos da igreja quando recebiam alguém que era desconhecido. Bom, partindo para a segunda sessão, eu desejo fazer então algumas aplicações a esse texto. Primeira aplicação. A igreja sempre teve dificuldades para lidar com os hereges. Me parece que sempre houve um olhar de apreço e admiração por quem porta uma doutrina diferente. Ao invés de nós nos desconectarmos dessas pessoas que agem como herege, parece que nós não sabemos lidar com essas pessoas. Elas ficam aí, influenciando a igreja, fazendo mal à igreja, e a gente não sabe lidar com elas. Não são poucos os hereges com quem a igreja precisa lidar. E muitas vezes a igreja não consegue lidar com essas pessoas de maneira apropriada. Hereges no meio da igreja é um problema antigo, que João está tendo que olhar nos olhos, e uma hora nós também vamos precisar olhar este problema nos olhos. Segunda aplicação. Hereges são um problema real com o qual precisamos lidar. A solução que João encontrou para os hereges da igreja foi uma solução muito prática. João diz: não recebam essas pessoas em suas casas. Não tratem com hospitalidade essas pessoas. Eles ensinam um evangelho estranho, não os tratem com hospitalidade. E nós? Como será que nós
lidamos com os hereges? Eu quero citar aqui um texto do McGrath, onde ele apresenta algo interessante. Leia comigo. Nunca houve tanto interesse voltado para o que está relacionado à heresia. Antigas heresias, que pelas primeiras gerações eram vistas como obscuras e perigosas, são hoje salpicadas com pó de estrela. A atração pelo que é proibido na religião parece mais forte do que nunca. Para muitos indivíduos religiosamente alienados, as heresias são vistas hoje como declarações corajosas e ousadas de liberdade espiritual a serem valorizadas em vez de evitadas. Isso que McGrath está dizendo é uma verdade que pode ser comprovada em quase todas as igrejas locais. Todas as igrejas locais existem pessoas que têm uma admiração muito grande por heresias, a ponto de quase todo mundo ter um herege favorito. E a pessoa não se incomoda de dizer que lê, ouve, assiste. Parece que isso é revolucionário. É revolucionário uma seita judaica cristã. É revolucionário teologia liberal protestante. É revolucionário tantas outras esquisitices teológicas que as pessoas até se orgulham delas, né? Mas nós deveríamos sentir vergonha. Não há nada de bonito em hospedar pessoas que não seguem a verdade. Não há nada de bonito em ser conivente com pessoas que ensinam um evangelho que não é autêntico. Isso é uma lição importante para nós. A maneira apropriada como nós devemos tratar os hereges não é assim. Terceira aplicação. A orientação bíblica é muito clara. Se não houver ortopraxia, não devemos tratar como irmãos. E veja que isso que está sendo dito aqui por João não é dito apenas por João. É dito por outras pessoas. Quando você se diz cristão, mas não há coerência entre aquilo que você diz acreditar e a sua conduta, a Bíblia diz que nós não deveríamos tratar essas pessoas como cristãos. Eu mostrei para vocês isso na segunda carta e queria mostrar como outro exemplo Paulo escrevendo sobre isso. Um outro autor bíblico apresentando o mesmo cuidado que a igreja deve ter em relação aos falsos mestres. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 11. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Você consegue perceber como a tratativa apostólica para pessoas que dizem acreditar em Deus, mas a conduta delas não é coerente, é muito clara? João, Paulo, todos eles estão demonstrando o mesmo cuidado em relação à igreja, porque esse tipo de pessoa tem só aumentado no meio da igreja. Oportunistas que vivem de forma itinerante para ganhar dinheiro, lucro e causar destruição ao povo de Deus. E em todos esses casos, a tratativa é sempre a mesma. Não tratem com hospitalidade. Não se tornem coniventes. E aqui nós precisamos deixar isso muito claro. Porque não tem meio termo. Ah, não, mas ele é um herege, mas não tem mais. Se é um herege, nós não devemos ser coniventes com isso. Em contrapartida, a quarta aplicação apresenta um aspecto importante. Devemos tratar com hospitalidade nossos irmãos na fé. E esse ponto também é importante, porque aqui João não pretende falar contra a hospitalidade. No caso de Diótrefes, ele até adverte Diótrefes sobre o que ele tem feito. O problema não é a hospitalidade, o problema é o tipo de pessoas que vocês hospedam. Aqueles que são cristãos autênticos, eles devem ser tratados com hospitalidade. Este é um princípio básico do cristianismo primitivo. Os irmãos precisam ser tratados com hospitalidade. Mais uma vez eu coloco um texto de Paulo para mostrar
que isso está muito claro para a igreja primitiva. Romanos capítulo 12, versículo 13. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Você percebe como fica muito claro? Em todos esses elementos, a hospitalidade é vista como uma prática essencial do cristianismo. O cristão tem que tratar outros cristãos com hospitalidade. O problema aqui não é a hospitalidade, é para quem nós estamos oferecendo. E o povo santo deve ser tratado com hospitalidade. Aqueles pregadores itinerantes que anunciam o evangelho devem ser tratados com hospitalidade. Quem não merece hospitalidade são esses falsos mestres, que ensinam um evangelho diferente. Então, aqui a gente precisa distinguir esses dois aspectos para ficar muito claro que o povo de Deus não pode abolir a hospitalidade por causa dos falsos mestres. Ah, não, como existem falsos mestres, vamos cancelar a hospitalidade. Nós não queremos mais saber de pregadores itinerantes, nós vamos seguir aqui fechados no nosso mundinho. Não é possível isso. A Igreja de Cristo precisa criar uma plataforma de difusão do Evangelho. E se vierem pessoas com este objetivo, a igreja precisa tratar essas pessoas com hospitalidade. Quinta e última aplicação. Cuidado para não ser conivente com falsos ensinos. E ficou muito claro para nós, na aula de hoje, o quanto Diótrefes, o quanto Gaio se destaca nesse aspecto. Gaio recebe na sua casa pessoas que estão anunciando Cristo Jesus. Em contrapartida, ele não recebe pessoas que ensinam aquilo que não é condizente com a fé. E João diz que se recebessem essas pessoas, nós nos tornaríamos coniventes com ele, com o seu ensino. Eu acho que essa é uma preocupação importante para nós. Porque às vezes o que a gente faz é, não vou me preocupar com isso, não vou me envolver com isso, porque afinal de contas, eu não sou eu que estou ensinando. Pois bem, se nós trazemos uma pessoa para pregar heresias na igreja, se nós tratamos com hospitalidade uma pessoa que vem ensinar heresia na igreja, nós somos coniventes com tudo isso. Essa reflexão tem que pesar no nosso coração. Porque antes de chamar alguém para vir ensinar a igreja e seguir com o ensino cristão, eu tenho que saber se essa pessoa tem ortopraxia, se existe coerência entre o que ela fala e o que ela faz. Eu não posso simplesmente pegar pessoas conhecidas pela mídia e colocá-las por acima. E aqui, talvez, se nós soubéssemos o peso que isso tem sobre nossas vidas, nós nos preocuparíamos um pouco mais em convidar certas pessoas para a nossa igreja. Assim, muitos cristãos que estão fazendo muito pelo reino de Deus e que merecem ser tratados com muita hospitalidade. De igual maneira, há um sem número de pessoas que estão aí ensinando todo tipo de baboseira sobre Cristo Jesus. O problema é saber que se você traz e hospeda, você é conivente. Eu espero muito que este ensino tenha lhe ajudado. Se Deus nos permitir, na semana que vem nós nos encontramos aqui para seguir com a nossa Escola Bíblica Online. Eu conto com as suas orações. Se Deus quiser, nos vemos então. Até lá.